Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor, examinando as Escrituras Sagradas na direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê sabedoria, discernimento, que nós possamos entender verdadeiramente a sua palavra. Hoje nós vamos falar a respeito, examinar a respeito sobre a ardente provação. A ardente provação que vem sobre os servos e servas de Deus. Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ver do versículo 7 em diante. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Nós lemos aqui até o versículo 14, lemos do versículo 7 ao versículo 14. Aqui nós temos muitas recomendações, mas nós vamos começar a examinar aqui por essa palavra aqui no versículo 12. Não estranhe a ardente prova, não estranhe a ardente provação, um fogo de prova que vem sobre você, meu irmão, minha irmã, a ponto da gente falar, não suporto mais, não tem condições, isso aqui está uma luta, por que eu estou passando tudo isso? Será que Deus esqueceu de mim? A gente pensa um monte de bobagem. Nós somos fracos, nós precisamos da misericórdia de Deus sempre. E aqui o Senhor está falando para nós o seguinte: lembra lá, no tempo que nós lemos aqui na Bíblia, no tempo em que o povo hebreu estava escravizado no Egito, ficaram escravizados lá por séculos. E o que Deus fez? Deus separou um homem e enviou para lá. E deu poder para esse homem, autoridade para fazer sinais e maravilhas, para que Faraó, o que estava dominando o povo, deixasse o povo livre, para ir adorar a Deus. E o que aconteceu? Faraó chamou Arão, Deus mandou Arão com ele, que ele não queria falar, que ele era pesado de língua. E aí eles foram lá, e Deus usou poderosamente a Moisés, exortou, corrigiu lá o Faraó, pediu que deixasse o povo sair, mas Deus endureceu o coração de Faraó. E o que aconteceu? Veio uma praga sobre os egípcios, somente sobre os egípcios. O povo hebreu, o povo de Deus, não sofreu aquela tribulação. Mas, em consequência, o Faraó punha encargos mais pesados para eles. Punha encargos mais pesados, mais pesados, mais pesados. Cada vez mais, até chegar ao ponto de agora eles que vão procurar a palha, eles têm que aumentar o número de tijolos e cada vez mais piorando o trabalho deles. Era a ardente provação que estava vindo sobre eles. Chegaram a falar com Moisés, né? Como se Moisés fosse o responsável por aquilo. Mas, então, nós vemos assim, que quanto mais Deus prepara a libertação do seu povo,
mais o inimigo se levanta. Agora ele não está preparando a nossa libertação, nós já estamos livres. Nós temos liberdade para adorar a Deus, em alguns lugares não tem. Mas nós temos liberdade para adorar a Deus, estamos orando por esses nossos irmãos e irmãs que querem servir a Deus, mas o inimigo está impedindo que Deus faça com que eles tenham condições de servi-lo e adorá-lo livremente. Mas mesmo assim, essas pessoas, esses irmãos, eles adoram veladamente, né? Correndo risco de morte, de alguém denunciar. E nós aqui, por enquanto, graças a Deus, temos liberdade. Mas o que está sendo preparado para nós e para todos os servos do mundo, de todo mundo? A redenção, a vinda do Senhor sobre a terra. E isso está deixando cada vez mais o inimigo atormentado, porque cada vez mais a luz de Deus brilha no mundo, cada vez mais, e as trevas não suportam isso. E o que faz? A palavra diz, foi fazer guerra ao restante, aos descendentes. Quando o inimigo viu que Deus tinha separado o povo dele, né, os gentios, foi fazer guerra aos descendentes, os que guardam os mandamentos, Israel. Então, o que está acontecendo com Israel hoje? O Senhor está preparando a redenção de Israel para retirar de lá os remanescentes também, que são 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo. E às vezes a pessoa pode dizer, mas não existe todas as tribos, e quem é que sabe quem são as tribos? Isso é Deus que vai fazer isso, não somos nós, não temos que nos preocupar com isso. A palavra diz assim, vão ser salvos 12 mil de cada tribo, são 12 tribos, são 144 mil, vão ser salvos 144 mil. O anjo vai passar, vai marcar na testa de cada um desses, nós já somos marcados, nós já temos o Espírito Santo da promessa, nós já temos o selo da promessa, agora está indo para Israel. E isso está, lá em Israel, a palavra de Deus está prosperando no coração dessas pessoas. Então essas pessoas estão reconhecendo a Jesus como o Messias, que eles negaram até hoje. E é uma coisa assim que nós precisamos orar por eles, porque o que diz a palavra? Quem não tem o filho, não tem o pai. Quem nega o filho, nega o pai. Quem nega o filho, ele é o quê? É anticristo. Olha só que coisa terrível. Nós precisamos orar por Israel. João já escreveu muitos, o espírito do anticristo já começa a operar desde agora, né? E muitos já se tornaram anticristos. Então que Deus tenha misericórdia de Israel, que aceitem a Jesus Cristo como seu Salvador e que possam estar junto do Cordeiro, andarão com ele para onde ele for, cantando um cântico novo, que maravilha! Isso é bênção, é maravilha, Deus na terra conosco aqui, porque Deus, ninguém vê Deus, ninguém pode ver Deus e viver, diz a palavra, né? E a palavra fala claramente, ninguém jamais viu a Deus, mas ele se revelou na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo. E às vezes eu falo assim, olha, Cristo não é Deus. Cristo é a imagem de Deus, é um homem, morreu, sofreu, foi tentado. Deus não passa por essas coisas. As pessoas ficam um pouco escandalizadas, mas por favor, não julgue, examine a palavra, leia, faça um estudo bíblico. Se você for perguntar para a pessoa que não crê, também não vai entender, vai falar o que crê. E o que nós temos que fazer? Temos que ter a nossa fé individual. A fé, ela não é uma coisa assim que todo mundo tem igual. Cada um viva segundo sua fé. Se você crê de outra forma diferente, viva dessa forma. Você não vai prestar contas a mim lá no final. Vai ser Jesus. Ele que vai vir e vai falar com você. Você vai falar com ele. Ele que vai julgar. Você não está ouvindo agora uma mensagem e que esse homem, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, só está acima dele o Pai. E não tem três deuses igual, não tem, existe um só Deus, um só Senhor, um só Deus. Deus, o Pai, tem um nome, e ele deu o nome dele para o Filho dele, que é Jesus. Por isso que o nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes, se dobrará todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. E o judeu entende isso. Só que ele não aceita Cristo como
não aceita esse homem como o Messias, que eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias humano, mas guerreiro, que fosse rei, que reinasse sobre eles eternamente. É Cristo. Cristo é o rei, um humano, foi morto por nós, por toda a humanidade, e vai ressuscitar, e ressuscitado ele vai reinar por 1000 anos, juntamente com todos nós. Glória a Deus, que tempo maravilhoso, que esperança gloriosa. Então, irmãos, não podemos nos deixar bater, vamos seguir o que está falando aqui, ó. Está próximo o fim de todas as coisas, portanto sejam sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é a pessoa que não é embriagada. Por que sobriedade? Por que estar bem firme no nosso pensamento, na nossa fé? Porque o caminho é estreito. Você já viu uma pessoa embriagada andando? A pessoa embriagada, ela não consegue se manter numa linha reta. E o caminho que nós seguimos é um caminho estreito. Se a pessoa se embriagar com as coisas desse mundo, ela desvia do caminho, ela não para no caminho. Por isso que a palavra diz assim, sede sóbrios, né? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiando sempre, olhando sempre. Cuidado, isso aqui não agrada ao Senhor, aquilo não agrada ao Senhor. Esse negócio de isso é pecado, aquilo outro é pecado. Você que sabe, na tua consciência, no teu coração, se você fizer, falar ou for em algum lugar, usar de alguma coisa, você acha que está agradando a Deus dessa forma? Não, acho que ele não se importa. Deus se importa com tudo. Não pense que ele não se importa. Ele se importa com tudo. Ele morreu por você, por mim, por toda a humanidade. Ele quer nós adorando ele continuamente. Então não pense que uma coisa Deus não se importa que eu faça isso. O que você tem no teu coração, na tua mente? Não faça o que você sente que vai desagradar a Deus. Os outros fazem, deixa os outros, cada um vai dar conta de si. Então, irmão, irmã, tome cuidado com a tua vida. São as recomendações que nós temos aqui. Sede sóbrios e vigiar em oração. Mas, sobretudo, tenham um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Às vezes eu vejo o contrário. Olha lá, o irmão fulano, a irmã ciclana, lá está acontecendo lá, está precisando disso, mas é a mão de Deus. Está precisando de alguma coisa que você pode ajudar? Sim, então vai lá. Agora, orar, para quem pecou contra o Espírito Santo, a palavra não recomenda fazer isso. Para esse nem digo que ore, diz a palavra. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem ficar achando ruim, falando mal. Cada um entregue para os outros o dom, as bênçãos que você recebeu, entregue para os outros também, com muito amor. Seja bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que é dispenseiro? Dispenseiro é aquela pessoa que cuida da dispensa. O que tem na dispensa? Alimento. É o alimento carnal, espiritual. Então eu sou um dispenseiro da casa de Deus. Você é um dispenseiro da casa de Deus. Então o que Deus colocou para você? O que Deus deu para você? Você pega, abre a tua dispensa e distribua para as pessoas que você vê que tem necessidade. Deus não me deu dinheiro. Então não é dinheiro que você vai distribuir, que você vai ajudar. Deus eu tenho uma produção aqui, eu tenho uma lavoura, que eu tenho bastante disso. Então você ajude com isso. Eu tenho umas roupas aqui, ajude dessa forma. Tenho palavras para falar para as pessoas. Faça isso. Isso é ser bom dispenseiro, né? Da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos estar sempre juntos, unidos em amor, orando uns pelos outros, vivendo verdadeiramente a palavra, dando testemunho de que Deus tem, sim, sobre a face da terra, um povo especial, um povo que tem zelo em praticar as boas obras, um povo que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe fazer o bem e faz. Glória a Deus, que Deus abençoe você e a todos nós e toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.